Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, e estamos na 29ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica será a verde, mas vamos recordar qual que é o santo do dia. Nesta quarta-feira lembramos de São João de Capistrano. Eu não tenho referências de qual seria a cor caso seja celebrado ele, né? Não sei se ele é mártir ou se é a cor branca mesmo. Bem, ontem, se você acompanhou o áudio, foi o dia de São João Paulo II, falei um pouquinho da biografia dele, algumas características do pontificado, isso no começo, e depois no final eu falei um pouco da importância do catecismo, daquele livro da capa amarela, né? Bem cheguei assim, para as nossas vidas. Mas eu falei uma coisa bem breve, dizendo que quem elaborou, quem condensou tudo, quem pediu para ser organizado naquela edição foi o próprio João Paulo II, São João Paulo II. E aí eu acabei falando, né, que se não fosse por causa de um padre lá, o padre Roger Luiz da Canção Nova, né, pelas homilias do Clube de Evangelização, que passam pelas mídias, pelos meios de comunicação da Canção Nova, eu não teria o conhecimento desse material, porque não é todos os padres que falam do catecismo, né? São pouquíssimos mesmo. E eu queria aproveitar então já que eu falei isso, qualquer coisa você acompanhe o áudio de ontem, de terça-feira, mas hoje eu vou ficar pontualmente na questão de que o padre Roger Luiz vai estar vindo para Curitiba dia 29 de outubro, terça-feira que vem, tá? Aqui na Casa de Missão da Canção Nova em Curitiba. Então, se você é aqui da região, vamos supor que você é da região de Curitiba e região metropolitana, você está um pouco pertinho, já se organize porque ele vai estar participando da missa votiva São Miguel Arcanjo aqui na Casa de Missão da Canção Nova na cidade. Tá? Eu não me recordo o horário, não sei se é 7h30 da noite ou 7 horas da noite, mas de qualquer forma é bom você chegar meio cedo, né? Se você vem de longe, para não pegar trânsito, porque aqui essa região onde está localizada a Casa de Missão, ele é ponto de um tráfego de carros muito intenso em várias ruas paralelas aqui. Não estou também dizendo que vai lotar, né? Mas para você evitar algum transtorno, alguma situação desagradável do trânsito em Curitiba, então eu sugiro que você venha meio antes, tá? Na terça-feira. Entre também no Facebook da Canção Nova Missão Curitiba. Eles têm o seu perfil de mídias sociais no Facebook e no Instagram. Mas no Facebook aqui é onde gira mais as informações de horário e tudo, porque provavelmente a casa de missão vai estar aberta durante a tarde, principalmente, né? Tem suas atividades internas ali para atender as pessoas que precisam, então já aproveita, pode chegar um pouco cedo. Tem um estacionamento também, não é coberto o estacionamento, tá? Mas tem um estacionamento amplo lá que você pode estar deixando o carro, ou também não é difícil vir de ônibus, né? Não é muito difícil, é próximo a umas 6, 7 quadras de um terminal grande de ônibus, médio, de porte médio. Bem, já fiz a propaganda para o padre Roger Luiz, né? Quem puder vir, venha. Eu, infelizmente, não poderei. Mas, meu agradecimento a ele, né? E que bom que ele está vindo. Eu vou também aproveitar e abrir um adendo aqui, rezando para que, quem sabe, venha a profecia do avivamento para Curitiba, né? Ou talvez que ele possa vir no próximo Gabaon. O Gabaon é o carnaval católico aqui da nossa arquidiocese, que congrega muitos jovens, principalmente, muitas famílias, com muitas atividades como pregações, shows, né, de músicos católicos, uma vivência praticamente de 5 dias, um retirão mesmo, assim, geralmente feito num bairro mais distante aqui do centro da cidade, mas que tem dado muitos frutos, né? Então é bem bacana.
acho que já tem uns 2 anos que ele tem vindo para cá, eu acho. Não sei se é 2 ou 3 já, mas tem sido bem bacana. Quem sabe, né? Já seja o prenúncio do Gabaon lá, o próximo carnaval aí de 2020. Bem, eu já vou deixar os informes agora, né? Para agora. E vamos partir para a liturgia da palavra. Então vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? Ora, de modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vós tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o Salmo é o 123, com o refrão: Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, então por sobre nós teria passado estas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está em nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Aclamação. Mateus capítulo 24, versículos 42a e 44. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, disse Jesus. Vigiai, pois no dia em que não esperais o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa verdade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, e eu já vou dizer qual que é, pelo menos o que me chamou a atenção, né, o tema principal
das leituras dos evangelhos de domingo para cá que chamaram minha atenção e que me fazem ver que tem um ponto em comum. Lembrando que a leitura do evangelho deste domingo foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, que é a parábola do juiz injusto que é recebido sempre pela viúva queixosa e persistente, né? E o mote daquele evangelho é: não desista de rezar, né? Essa é que ficou ecoando um pouco, certo? Só que se observarmos as leituras desde domingo para cá, para quarta-feira, vamos verificar que surge um outro foco aí, além da oração, que eu chamaria de fidelidade a Deus. A fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se o evangelho foi esse, né? Foi Lucas 18, versículos de 1 a 8. Segunda-feira foi Lucas 12, versículos 13 a 21, em que uma pessoa lá do meio da multidão diz a Jesus: Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus fica um pouco irritado e fala: e acaso eu vim aqui resolver seus problemas, né? E fala da parábola do homem rico que teve uma grande colheita e tomou uma decisão mundana, porque esse homem rico poderia ter feito de uma outra forma aos olhos do Senhor. O que esse homem rico fez? Tomou a decisão de destruir os celeiros atuais e construir maiores, porque ele tinha uma colheita gigante em que ele poderia estar descansado, não precisaria mais trabalhar. Contudo, Jesus fala uma promessa meio complicada, né? Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E é uma parábola que lembra também a do rico e Lázaro. Na terça-feira, o evangelho foi Lucas 12, versículos 35 a 38, em que fala: esperem o seu Senhor com alegria e vigilantes, porque o Senhor virá numa hora imprevista, né? Então tem esse detalhe. E felizes aqueles que, mesmo durante a madrugada, seja meia-noite ou 3 da manhã, estiverem fiéis ao Senhor, a esse Senhor, né? Faz parte da parábola, porque serão felizes e se o Senhor encontrar servos, né? Tão dispostos e alegres com a vinda do Senhor. Aqui já é o prenúncio da segunda vinda de Jesus. Felizes aqueles que esperam no Senhor, né? E o evangelho de hoje aí vai dizer, que é Lucas 12, versículos 39 a 48, meio na sequência. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo com justiça, porque é um administrador fiel e prudente, que dá comida na hora certa aos outros, seus criados, né? Que faz tudo conforme a vontade de Deus. Porque caso não seja, existem 3 formas. Existe o criado mau, que maltrata os outros criados, né? E que, fazendo maldades, por conta da maldade, a mão de Deus pesará sobre ele. Então existe aquele que faz por maldade, né? Tratar mal os criados que o Senhor encarregou a esse administrador. Existe aquele que, mesmo sabendo da vontade do Senhor, agiu mal, aí será chicoteado muitas vezes. E o outro administrador, que às vezes, desconhecendo a vontade do Senhor, por algum motivo, aí não vamos também saber o julgamento de Jesus sobre isso, também será castigado, mas será chicoteado poucas vezes. E aí me vem aquela parte da palavra que diz: muito será cobrado daquele que muito sabe, daquele que muito estava predisposto a fazer, e pouco será cobrado daquele que pouco sabia a respeito da vontade do Senhor. Existe aquela parte também. Os que serão muito cobrados são aqueles que estão na caminhada e já estão avançados já de alguma forma, e pouco será cobrados daqueles que estão meio trôpegos no caminho do Senhor Jesus, né? Contudo, é sempre importante, né,
e que tem sido batido muito aqui, o arrependei-vos e convertei-vos. Toda a justiça do Senhor virá sobre nós, mas que a gente tenha consciência, né, de sermos bons administradores dos bens do Senhor e dos criados aos quais Ele nos deixou sob administração. Todos nós somos administradores, não somos apenas criados. Em alguns momentos somos os criados de algum mau administrador, mas em outros nós somos administradores dos bens do Senhor. Somos as mãozinhas e os pezinhos do Senhor Jesus. Às vezes os olhos também, os sentimentos, a empatia. Então devemos usar todos esses dons, todo esse dom, principalmente o dom da vida em si, para a vontade de Deus. Caso a gente, né, talvez aconteça a mesma coisa com você, já aconteceu comigo. Você não sabe bem qual é a vontade do Senhor, você não recebeu nenhuma revelação, e às vezes te deram uma revelação e não era aquilo, né? Às vezes aconteceu em algum momento da sua vida essa confusão, entre aspas. Para você saber qual é a vontade do Senhor, é o que eu já ouvi de um padre muito sensato, que a primeira forma de entendermos qual é a vontade do Senhor é primeiro os 10 mandamentos. A partir dali, ele norteia muito, poderia nortear muito as nossas ações. E só ver também o exemplo de Jesus nos evangelhos. Né? Podemos começar como imitadores de Cristo, mas sempre, né, não fazendo dando o que sobrar, ou vamos dar e ficar tirando selfie para mostrar para todo mundo, como eu sou bonzinho, sou caridoso, sou uma pessoa do bem. Né? Não é só isso. Tem que ter aí, temos que olhar no outro a imagem de Jesus, por mais difícil que seja, né? Às vezes é aquele ser que nos incomoda, pode ser uma pessoa que a gente, pelo medo da violência atual, a gente já fica meio com medo de chegar perto, né? Existem essas coisas. Bate também com o nosso preconceito humano, mas sempre ter em mente, né, que o próximo é Jesus ali, sofrendo, maltrapilho, a pessoa que está sob efeito de drogas e etc, etc. Não custa relembrar, né? Isso também falo isso para mim, porque muitas vezes eu já tive situações em que infelizmente agi por humanidade ruim, né? Não por boa humanidade, mas por humanidade ruim, porque eu agi com preconceito, agi com desprezo com o outro e assim vai, tá? Então é uma coisa, é algo a nos fazer pensar. Bem, fico aqui com o pitaco, né? Já dei o pitaco também do dia a respeito, como eu falei no começo, né? Sobre os eventos, principalmente um que vai acontecer aqui em Curitiba. E desejo a todos uma ótima quarta-feira aqui na nossa cidade, dedicada à Nossa Senhora. Então, várias paróquias estão dedicadas às suas novenas perpétuas, em honra a Nossa Senhora. Mas se não for o caso de pertencer à nossa diocese, pratique a sua devoção, né, com carinho, sempre pensando em Senhor Jesus, para que esse santo que você está rezando, seja Nossa Senhora ou seja um santo em particular, te leve a conhecer Jesus. Então fiquem em paz, na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus.